Olá pessoal, vamos para mais um tópico do nosso curso. Hoje a gente vai ver um pouco sobre co-desenvolvimento, né, como estratégia de vida. O co-desenvolvimento a gente tem que entender as relações entre os organismos, né? A gente viu algumas relações do ambiente físico, mais propriamente dito, interferindo no desenvolvimento, e hoje a gente vai ver um pouco outros organismos, outros grupos de organismos que interagem, e a interação entre esses organismos também pode levar a mudanças no desenvolvimento ou de um ou de ambos os organismos que estão interacionando. Tá? Um tipo de relação que a gente já conhece há muito tempo, que é bastante importante na biologia, são as relações de simbiose, né? E essas relações causam, estabelecem, na verdade, né, uma interação entre dois ou mais organismos ali de uma forma mais, vamos dizer assim, específica em alguns casos. Né? Isso tem interferências, pode levar a interferências também no comportamento e no desenvolvimento do organismo. Então, a definição clássica de simbiose é uma associação entre indivíduos de diferentes espécies, né? Essas relações, a gente sabe, são extremamente importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, e a gente pode classificar elas em alguns tipos. Aqui eu vou falar três tipos, basicamente, ou dois tipos e um subtipo, vamos dizer assim. Então, a gente tem o parasitismo, onde tem apenas um beneficiário, né? O mutualismo, onde ambos os grupos que interacionam são beneficiados com isso, e um tipo mais especial que a gente conhece, que foi bastante importante no processo evolutivo, que é a endossimbiose, a mais clássica, as mais clássicas que a gente conhece são a da endossimbiose, que deu origem à mitocôndria, e a uma endossimbiose secundária que deu origem aos cloroplastos nas plantas. Então a gente tem vários mecanismos aí envolvidos, e realmente esses processos deram esses grandes saltos, vamos dizer assim, evolutivos nos organismos que participaram desse evento. Tá? Então, vou citar aqui alguns exemplos, né? Vários desses exemplos que eu vou citar. Hoje a gente vai ter um vídeo mais curto. Vários desses exemplos que eu vou citar, vocês já conhecem, e muitas vezes a gente não faz uma relação deles com a importância deles para o desenvolvimento. Tá? Então, acho que o primeiro exemplo que eu vou usar aqui são as relações entre bactérias e plantas, né? As plantas não conseguem fazer a fixação do nitrogênio, que é um composto essencial para a manutenção das plantas, né? E então eles precisam de um auxílio de um grupo de bactérias, né? Mais especificamente aqui a gente vai falar dos rizóbios, tá? Que fazem interação com a raiz da planta e fixam ali o nitrogênio. A planta, a partir dessa fixação feita pelo rizóbio, ela consegue absorver esse nitrogênio e promover seu desenvolvimento. Então, é bastante interessante notar que existe um processo não só de simbiose, mas um processo de coevolução aí também, visto que o estabelecimento da interação, ela é toda feita por sinalização química. Então, você vê que já tem, porque o sinal enviado pela planta tem que ser compreendido pela bactéria, e o sinal compreendido pela bactéria tem que ser compreendido, enviado pela bactéria tem que ser compreendido pela planta. Isso já demonstra que as duas partes da interação, elas têm que ser capazes têm que ter a competência de responder ao sinal da outra. Tá? Então, as plantas fazem a liberação de flavonoides, né? São compostos bastante conhecidos nas plantas. Tá? E a sinalização da bactéria, você tem que são fatores de nodulação. Tá? Então, esses fatores de nodulação são fatores que estimulam
Quando a planta recebe esse sinal, estimula a planta a se dividir. As células que receberam esse sinal estimulam a se dividir, seria mais ou menos como o equivalente aos fatores de crescimento. Tá? Então, quando a planta recebe isso, os flavonoides atraem as bactérias liberam os fatores de nodulação. Isso provoca multiplicação celular na planta, né? E esses flavonoides também modificam a expressão gênica da bactéria para que eles comecem a concentrar seu metabolismo nas rotas de fixação de nitrogênio. Tá? Então, aqui o que a gente tem aqui, ó, no início, né, as pontas das raízes aqui, ó, né? Então, a planta libera os flavonoides, as bactérias liberam os fatores de nodulação, começa a crescer essas porções da raiz aqui que estão fazendo essa sinalização, começam a englobar o rizóbio aqui, formando um nódulo, né? Você pode ter invasão do rizóbio aqui, e com isso faz o que acontece, você fica mais ou menos como uma fábrica de fixação de nitrogênio para o rizóbio ganha alguns nutrientes e proteção física, e a planta consegue ter os nitrogênios, o nitrogênio que ela precisa para se desenvolver também. Então, é um caso de simbiose, mas é também um caso de múltipla ajuda para que as duas espécies consigam se desenvolver, tanto em proteção quanto em liberação de substâncias uma para a outra. Tá? No segundo caso, que é bastante interessante, são as micorrizas, são interações agora de fungos com plantas, né? É uma interação bastante conhecida, aliás, é bastante conhecida, mas ainda é um pouco estudada ainda no mundo todo. Assim, a gente parece que tem muita coisa a ser estudada ainda, a gente está começando a ter uma real dimensão dessas interações mais recentemente, né? Então, mas se estimulam que se faz uma estimativa, se estima que cerca de 95% das sementes de plantas têm relações simbióticas com fungos. Tá? Essa relação é muito importante porque aumenta a troca de nutrientes, a absorção de água, pode fazer interconexão entre duas plantas, né? Porque uma planta se liga a um micélio do fungo, e esse micélio do fungo, esse mesmo fungo pode se ligar a várias plantas ao redor, tá? Funcionando praticamente como se fosse uma internet da natureza. E aí a gente pode ter sinalizações circulando nessa interação. Então, tem troca de nutrientes, tem plantas que só vão se desenvolver se tiver esse tipo de interação, como é o caso das orquídeas. Né? Então, algumas orquídeas, a semente só é viável, ela só consegue germinar depois que ela está associada com alguns grupos de fungos. Tá? Então, normalmente, aí a gente vê que a interação de um grupo com outro grupo de organismos é o que permite que o desenvolvimento ocorra. Um outro exemplo que eu vou trazer para vocês vão ver que vai ser uma série de exemplos, basicamente, para a gente ter uma ideia de como as coisas acontecem na natureza. É o caso da bioluminescência com esse molúsculo e essa bactéria. Tá? Então, esse molúsculo apresenta bioluminescência e ele só consegue desenvolver a bioluminescência se ele tiver nas cavidades bioluminescentes a presença dessa bactéria. Então, isso ocorre da seguinte forma: esses moluscos, durante o desenvolvimento deles, eles têm essas cavidades dos órgãos luminescentes ou bioluminescentes. Tá? E é interessante que é tão importante essa interação, que também é um processo de coevolução, de sinalização de um com o outro, né? Então, o que acontece é durante um período, essa cavidade se enche de bactérias das mais diversas e, de vez em quando, esse molusco faz um expele as bactérias e, interessantemente, só as bactérias que vão ajudar na bioluminescência ficam retidas na cavidade.
dos órgãos bioluminescentes. E isso se dá porque o molusco, nessa cavidade, ele secreta esse ácido N-acetil neuramínico, tá? Que somente as bactérias bioluminescentes conseguem se agarrar a esse ácido e ficam presas. Então, quando o molusco faz, vamos dizer assim, a lavagem do órgão bioluminescente, as outras bactérias que não têm afinidade por esse ácido, elas são expelidas e somente as bactérias bioluminescentes ficam ali. Essa característica de bioluminescência é dependente de fluorescência, ou seja, tem que ter uma população de tamanho mínimo para que você produza bioluminescência. E uma coisa interessante relacionada ao desenvolvimento é que esse órgão, né, essa cavidade que produz a bioluminescência desse molusco, ela só atinge a maturidade se a bactéria estiver presente dentro do órgão. Se ela não tiver, o órgão fica imaturo e não termina o processo de desenvolvimento. Tá? E a gente vê novamente a importância dessas relações entre organismos e desenvolvimento. Agora, a gente vai falar de uma interação que eu acho bastante interessante, que é o caso da Wolbachia, que é um grupo de bactérias, é uma família de bactérias, ou não sei se é uma família, são gêneros de bactérias, e são simbiontes de diversos artrópodes. E eles têm uma característica interessante, que eles, quando o artrópode está infectado por essa bactéria, durante o desenvolvimento dele, os óvulos, os embriões estão infectados, essa bactéria ela consegue modificar o sexo do embrião e ela consegue converter machos em fêmeas. Tá? Geralmente elas são encontradas nas células reprodutivas, isso facilita muito que elas sejam passadas e estejam nos momentos iniciais do desenvolvimento do embrião. E outra coisa interessante, sua transmissão ocorre apenas pela fêmea. Então, a gente já dá para a gente ter uma ideia da estratégia evolutiva. Então, ele modifica machos em fêmeas. Se ele só passa pela fêmea, quer dizer que essa modificação, mudança no desenvolvimento do artrópode, de certa forma, favorece a bactéria para que ela seja transmitida para as gerações seguintes. Tá? Então, o que acontece aqui? Então, a gente tem diversas estratégias que podem ser usadas, né? Entre elas, a depender também da bactéria e do hospedeiro, né? Você vai ter diversas estratégias de como só vai produzir fêmea. Em alguns casos, ele pode matar os embriões machos todos, e aí, evidentemente, só vão nascer as fêmeas. E em outros casos, ele converte realmente quem deveria ser macho em fêmea. Tá? Então, aqui, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico, que aqui é o mecanismo de especificação de sexo em Drosophila. Tá? Drosophila não tem promoção sexual, como a gente tem, né, X e Y. Eles têm promoção X, mas assim, o que define, na verdade eles têm promoção sexual, mas o que define se é macho ou fêmea não é a presença do Y ou do X, especificamente o 2X e um Y, ou X e Y, mas sim a proporção de X, de cromossomo X, que tem o número de cromossomo X que tem em relação aos cromossomos autossômicos. Tá? Então, se a taxa for baixa, ou seja, se eu tenho uma baixa concentração de X em relação aos autossomos, a gente vai ser, a drosófila vai se desenvolver com fenótipo masculino. Se a taxa for alta, ela vai se desenvolver com fenótipo feminino. Tá? Isso se dá em relação aqui. Ó. Então, essa relação aqui vai estimular duas rotas diferentes. Né? Então, no macho aqui, ó, se ela tem baixa concentração de cromossomo X em relação aos autossômicos, o que vai acontecer? Ele vai expressar esse gene chamado sex lethal e ele vai passar por um splice alternativo, o splice normal, o splice comum, ou seja, vai tirar todos os íntons e colocar os exons na ordem exatamente como está no cromossomo.
O que acontece quando esse gene que ele tem esse tipo de splice, o produto dele não é funcional. Okay? E qual a função desse gene de sex-level? É fazer um splice normal no outro gene chamado transporter, que também, olha, sem o sex-level, você tem um outro gene que é na cadeia aqui, que é o transformer, que também tem um splice normal, ou seja, todos os índios são retirados e os sexos são iguais à sequência. Ele também não tem um produto funcional. Sem ele, o Transform 2 também vai ter um espaço normal, não vai ser funcional. E sem o Transform 2, o gene chamado Double Sex vai ter um splice normal, e aí com o splice normal ele vai ativar as rotas de diferenciação masculina. E no caso da fêmea, com alta concentração de X e autossomo, o que vai acontecer? Você tem um splice alternativo no sex-level, que produz uma proteína funcional. Quando essa proteína funcional está ativa, ela vai fazer um splice alternativo na proteína transforme e vai promover, quando ela está ativa, ela promove um splice alternativo na transforme 2. A transforme 2, quando está ativa, ela promove um splice alternativo no double sex, e aí, quando ela tem um splice alternativo, ela é uma proteína diferente da que tem o splice normal, e ela tem splice alternativo, ela vai agora estimular as rotas de diferenciação de caracteres femininos. Okay? Então, isso aqui é o que acontece para a determinação de sexo em drosófila. Então, quando a drosófila está infectada com a Wolbachia, quando ela é macho, né, o que acontece? A bactéria, a Wolbachia, ela tem uma proteína no genoma dela que ela secreta, né, que é igual à proteína sex-lethal, só que com um splice alternativo, ou seja, com a versão feminina. Então, o que acontece? Mesmo o genoma da drosófila não tendo capacidade, o masculino, né, não tendo equipamento para fazer um splice alternativo a sex-lethal, que seria para estimular a rota masculina, a bactéria dá essa proteína e ela desvia a sequência de eventos que seriam essa sequência masculina, ela desvia para o lado feminino. Então, no final, quando você tem geneticamente, né, em termos cromossômicos, um macho, mas em termos fenotípicos, a gente tem uma fêmea. Interessante que isso não muda só o desenvolvimento, mas muda também o comportamento de alguns insetos. Aqui, por exemplo, eu tenho um fêmea e um macho aqui, os dedinhos são não infectados. Tá? Então, aqui, ó, a fêmea não infectada, o macho não infectado, eles conseguem cruzar e ter uma progênie. Se a fêmea estiver infectada e o macho não infectado, ok, eles vão ter uma progênie toda infectada, porque a transmissão é pela fêmea, lembrando. Agora, se a fêmea não estiver infectada e o macho estiver infectado, lembrando que a transmissão só se dá pela fêmea, toda essa progênie ela é não viável, vamos dizer assim. Impede compatibilidade de reprodução entre esses dois, se a fêmea for não infectada e o macho infectado. E se os dois forem infectados, aí sim você tem também uma prole viável. Isso é interessante porque mostra que você tem uma mudança não só do sexo, mas uma mudança do comportamento e da viabilidade das relações. Isso aí nos diz da produção que tem que ver com a parte de desenvolvimento. Tá? Outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é a relação entre o microbioma dos organismos e a expressão gênica dos hospedeiros desses microbiomas. Tá? Então, esse é um tema que vem ganhando muita relevância ultimamente, que começou a ver que as bactérias que fazem parte da nossa microbiota, elas não só estão ali para manter um ecossistema, mas elas também podem interferir na expressão gênica nossa, tá? E mudando, inclusive, fenótipo.
Então, o que eles fizeram aqui, isso aqui foi em camundongo, tá? Eles foram olhar 3 genes aqui relacionados com o metabolismo de lipídio, tá? A colipase, a angiogenina 4 e SPRLA2A. Tá? Então, eles vão lá e fazem tem um ratinho lá que ele não tem nenhum microbioma, eles limpam, como se fosse uma esterilização total do microbioma, tá? E aí eles vão ver a expressão desses genes envolvidos. Então, eles limpam o microbioma do ratinho e vê a expressão do gene no ratinho. Tá? Então, quando eles vão ver lá, quando não tem microbioma, aí eles vão ver a colipase aqui, vocês veem, expressão baixa, a angiogenina 4 também, expressão muito baixa, e a SPRR2A também muito baixa. E aí eles vão colocando um a grupos de micro-organismos que estão já no caso aqui, no microbioma do rato. Tá? Então, eles vão botando o bacterióide aqui, eles botam só bacterióides e eles vão ver a expressão de gene, eles veem que só a presença do bacterióide na microbiota já aumenta a expressão do ratinho de colipase, de angiogenina e da SPR2A. Eles juntam na E. coli já aumenta o colipase, a angiogenina, bifidobactéria aqui também aumenta um pouco. E aí eles vão vendo que, à medida que eles vão botando mais bactérias, vai deixando mais complexo a sua microbiota ali, você vai ter interferência direta na expressão desses genes que estão envolvidos com o metabolismo de lipídio. Então, nesse mesmo sentido aqui também foram feitos outro estudo que era relacionando a obesidade e a microbiota, tá? Aqui é bom a gente ficar claro que a obesidade é uma característica que é multifatorial, tá? Não quer dizer que toda obesidade vai ter uma única via, tá? No caso aqui, eles estão estudando a parte genética da microbiota, da obesidade, né? Em relação à microbiota com a obesidade, então então aqui você tem um ratinho obeso, um ratinho que não é obeso, tá? E o que eles fizeram? Eles foram relacionar essa questão da obesidade com a microbiota. Então, eles viram que quando eles tiravam, né, a microbiota de 2 ratos clones, ou seja, geneticamente iguais, tá? O teste ele faz com ratos geneticamente iguais, e a diferença inicial aí é só se tem microbioma ou não tem microbioma, né? A alimentação é exatamente igual, genética igual. A única variável aí que a gente tem é se tem microbioma ou não. Então, nos que não tinha microbioma, eles acumulavam 42% menos gordura, tá? E comiam 29% menos. Aí, o que eles fizeram? Eles pegaram esses ratinhos, fizeram essa parte dos experimentos, fizeram esses ratinhos, e aí eles pegam esses ratinhos e dizem, será que é um comportamento deles que eles desenvolveram? Então, o que eles fazem? Eles introduzem artificialmente lá, começam a introduzir a microbioma desses ratinhos que não tem, e quando eles fazem isso, eles aumentam 57% os lipídios em 14 dias. Ou seja, eles aumentam o acúmulo de gordura, tá? E não está associado ao ganho de tamanho, ou seja, eles não aumentam em tamanho, eles aumentam simplesmente em peso, tá? E essa bactéria aqui, ó, que eu vou usar para esse nome maluco aqui, é uma das bactérias principais e quando ela é inserida, ela causa esse aumento no acúmulo de lipídio. E eles viram que as bactérias no microbioma alteravam os genes envolvidos no estoque de lipídio. Tá? E como é que é isso? Então, aqui o último gráfico que a gente vai ver. Então, ele tem acetato no soro, né? Lembrando que acetato é produto, quando é um dos produtos da quebra de lipídios. Tá? Então, triglicerídeos no fígado e gordura na região abdominal. Tá? Então, aqui ó, a barrinha em branco aqui são
a concentração de acetato no soro, triglicerídeo no fígado e no abdominal. Nos ratinhos que não têm microbioma, tá? E aqui embaixo eles vão BT, para teta, aí o tal micro, tá? O MS é SN Smith e o DP, DPIG, são 3 grupos de bactéria, IGF, germ-free, que não tem nenhuma bactéria no seu microbioma. E aí, para que eles pegam ratinhos sem microbioma, eles olham lá e vê esses valores aqui no fígado, no soro e no abdômen, antes de que é relativamente baixo, eles botam BT, que é essa bactéria aqui, eles vão colonizando o ratinho, né, a microbioma do ratinho. Quando ele bota BT, a acetato do soro não aumenta, o triglicerídeo do fígado não aumenta, mas a gordura abdominal aumenta. Tá? Quando ele bota o BT associado com o ICMS, ou seja, bota esses dois juntos aqui, você vê que tem um aumento do acetato do soro, ou seja, está metabolizando o lipídio, aumenta o metabolismo do lipídio, aumenta o acúmulo desse lipídio no fígado e também aumenta na região abdominal. E quando você bota BT e ADP, que são essas duas bactérias aqui, em conjunto, você vê também que também tem um aumento no metabolismo de lipídios. Você praticamente não aumenta muito o triglicerídeo do fígado e aumenta um pouco a gordura abdominal, mostrando que dependendo da composição do microbioma, você pode ter perfis suavemente diferentes de acúmulo de gordura, porque, evidentemente, a comunidade é diferente, o sinal pode ser levemente diferente, e isso vai mudar como o organismo do hospedeiro vai reagir a esses sinais. Tá? Então, como eu falei para vocês, esse vídeo ser mais curto, vai mostrando para vocês que não só o ambiente, vamos dizer, físico, né? Aquela parte física, temperatura, presença de água, todas essas coisas, nutrição, não só isso modifica e manda sinais para o indivíduo que está nesse contato, mas também outros organismos também podem mandar sinais e alterar o desenvolvimento. Né? Isso mostra que a biologia é extremamente complexa, né? Por isso que a gente tem muita dificuldade de entender, porque é muito difícil isolar componentes dentro dessa complexidade toda, porque você tem organismos interagindo um com o outro, mandando um sinal para o outro, o ambiente ao mesmo tempo está mandando, tem sinais próprios internos do próprio organismo. Então você vê que é uma dinâmica bastante interessante e a gente podia pensar isso em níveis ecológicos bastante diferentes, né? Desde o macro ao micro, ao interno, ao celular. Isso tudo vai modificando qualquer interação, qualquer sinal que seja compreendido, que seja enviado ou pelo ambiente ou para outro organismo, que seja entendido pelo organismo, pode, de uma certa forma, modificar a resposta e até o desenvolvimento, dependendo da fase que esse sinal chega. Ok? Então, gente, essa semana, esse vídeo mais curtinho aqui, tá? Só para a gente abordar esse outro lado, que é não só o ambiente físico, mas também o ambiente biológico também modifica o desenvolvimento, ok? Abração, boa semana para todo mundo.